Olá, tudo bem com você? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Dando continuidade ao curso bíblico Teologia para o Tempo Presente, hoje chegamos a uma aula que irá nos impactar. A aula de hoje traz um tema de extrema importância para que nós possamos assim nos dedicar. Quando lemos a Bíblia, nós descobrimos a respeito de um Deus amoroso, de um Deus que nos ama incondicionalmente e que o seu desejo é estar conosco, é habitar em nosso meio. Hoje iremos estudar sobre o Evangelho em símbolos. Estudaremos a teologia do santuário, um tema de grande importância para a nossa edificação espiritual. E, como de costume, para que nós possamos assim entender a palavra de Deus, iremos agora abri-la, então nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. E o interessante, eu quero dizer algo para você de grande importância. A Bíblia Sagrada é o único livro que você vai ler na presença do seu autor, o Espírito Santo. Neste momento, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, somos gratos, ó Pai, a Ti. Estamos gratos pelo Teu Santo Espírito estar conosco e assim nos guiando para o caminho da salvação. Tua palavra será aberta, queremos te pedir que Tu nos ilumine para que nós possamos assim entendê-lo. Neste momento, visita cada pessoa que está assistindo esta aula, para que ela possa, assim, ó Pai amado, entender a Tua palavra e assim caminhar cada vez mais a sua vida espiritual no caminho da santificação. Tuas bênçãos te pedimos por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, para iniciarmos, vamos para o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Nós já aprendemos que quando Moisés foi chamado ali para subir o Monte Sinai, ele leva 2 tábuas de pedra e ali Deus, com seu próprio dedo, escreve os 10 mandamentos. Só que não foi somente esse evento que ocorreu no Monte Sinai. A Bíblia Sagrada diz que ali Deus ele pede para que Moisés construa um santuário. O santuário aqui na terra, conforme o santuário que Moisés viu lá no céu. Ou seja, tu vai construir um santuário terreno, o modelo do santuário que existe aqui no céu. E foi assim que Moisés fez. Moisés ele constrói um santuário portátil, santuário que sempre era montado e desmontado nesses 40 anos aí que eles passaram no deserto, sempre montando e desmontando o santuário. O interessante é que o santuário, depois do santuário construído por Moisés, nós aprendemos também que veio aí o santuário construído por Salomão, o filho de Davi, no qual ele pede sabedoria a Deus e constrói um santuário colossal, que chamava muita atenção, porque era um santuário que carregava muito ouro, era um santuário que as pessoas passavam as nações vizinhas e eles conseguiam ver de longe, porque aquele templo era assim algo maravilhoso, era algo colossal. Porém, nós também aprendemos aqui em aulas passadas que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ali destrói aquele templo. Porém, através da profecia de Jeremias, que diz que depois de 70 anos eles retornariam, e foi isso que aconteceu. Depois de 70 anos, um homem conhecido como Zorobabel foi escolhido para, sim, construir novamente aquele templo, lá no período de Esdras e Neemias. E mais tarde, o rei Herodes ele reforma aquele segundo templo. Mas no ano 70, já da nossa era, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito ele invade Jerusalém e destrói o segundo templo. A partir daí, os judeus eles sempre tiveram um sonho de construir o terceiro santuário. Porém, para construir o terceiro santuário, ficou cada vez mais difícil, porque onde estava o local do templo, ali foi construída uma mesquita. Ali foi construída o domo da rocha pelos muçulmanos. Então está cada vez mais difícil eles realizarem esse sonho de construir o terceiro santuário. Mas o que nós aprendemos estudando a Bíblia é que antes do pecado, Deus, toda tardezinha, ele descia lá no Jardim do Éden e com o primeiro casal ele conversava com eles face a face. Porém, depois do pecado ficou cada vez mais difícil, porque depois do pecado, o profeta Isaías, ele fala
que ali virou um grande abismo entre nós e o nosso Deus, e hoje em dia nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Depois do pecado, passaram a ter o quê? Visões e ouvir a voz de Deus, que foram os profetas. E nos dias de hoje, como é que está a situação? No dia de hoje, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje nós ouvimos a voz de Deus quando nós lemos a palavra do Senhor. Ali ele nos diz o que aqui ele quer para nós, que a palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada. Lâmpada para meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E ele pede para que a gente não endureça o coração, porque assim ele vai cada vez mais estar conosco. Porque ele fala: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir, abre a porta, porque eu cearei contigo. Jesus Cristo quer fazer isso conosco. Que nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo, que no passado eles tinham o privilégio de estar com o próprio Criador face a face. Meus queridos, nós estamos falando sobre o santuário e nós aprendemos aqui que ele tinha que ser uma cópia. O santuário terrestre tinha que ser uma cópia do santuário celestial. Vamos ver mais algumas passagens que provam isso. Vamos abrir agora no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui o apóstolo João, na ilha de Patmos, ali ele teve uma visão do Apocalipse, e ali ele viu, ele conseguiu a sua visão chegar até o último compartimento do santuário, onde estava a Arca da Aliança. Então ele teve esse privilégio, João, de ver a Arca da Aliança no santuário celestial. Aquela mesma visão que Moisés teve no passado, agora João ele tem essa visão, esse privilégio de ver o Santo dos Santos, que nós já iremos estudar no decorrer desta aula. Outra passagem que fala é em Hebreus. Vamos aqui para Hebreus, volte um pouquinho aí, seu livro. Hebreus capítulo 8, versículo 5, que fala assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê, que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora aqui o autor de Hebreus fala que o que foi dito a Moisés é que ele construísse aqui o tabernáculo conforme aquele que ele viu lá no céu, conforme o que ele viu lá no monte. Então, esses eventos aconteceram quando Moisés sobe o Monte Sinai. E como era o santuário, gente? Bora lá, agora explicar passo a passo como era o santuário, tá ok? Para que a gente possa se entender. O santuário ele tinha um pátio, ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Lá no pátio era onde acontecia o sacrifício de animais. E lá tinha uma pia com água. Ou seja, o pecador, naquela época, quando ele pecava, ele escolhia um cordeirinho sem mácula. E ali ele levava. E ele botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados. Simbolicamente, o pecado passava para o cordeiro era sacrificado e o pecado do pecador era perdoado. E eles faziam isso o ano todinho. Sempre quando pecavam, eles levavam um cordeirinho para assim ser sacrificado. Aquelas pessoas que eram pobres, não tinham condição de levar um cordeiro, levavam um animal menor. Tá ok? E o outro compartimento era o local santo. Lá no local santo, ele lá tinha a mesa com os 12 pães, asmo, né, que é os pães sem fermento. Também tinha lá a menorá, que é o candelabro de 7 pontes, de 7 luzes, não é isso? E lá tinha também o altar do incenso. E no local santíssimo era separado o local santo pelo um véu. Esse véu que separava o local santo do santíssimo, ali o que tinha dentro do santíssimo? O santíssimo ali continha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, tinha as tábuas que Moisés trouxe lá do monte, certo? As tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus estavam dentro da Arca da Aliança, no local santíssimo. E fora isso também tinha o cajado de Arão, que já tinha florescido, e tinha também o maná, que eles passaram comendo no deserto.
E é interessante que a tampa lá da arca, que era o propiciatório, era toda feita de ouro. E em cima dessa tampa existia 2 querubins feitos de ouro. Querubins ali, cobridores. E no meio dos querubins, uma vez por ano, Deus descia para fazer a purificação do santuário. Já que o santuário estava cheio de pecado, que os pecadores traziam pecado para o santuário, ali Deus, ele purificava. E quando Deus descia, ali era chamado esse evento de Shekinah. Shekinah é quando Deus descia, sempre no dia 10 do mês 7º. Deus descia ali para o grande Shekinah, para a purificação do santuário. Em hebraico, eles chamam esse dia de Yom Kippur. O Yom Kippur era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia de juízo, no qual o povo ali estava contrito de coração, buscando pelo perdão de Deus. No lugar santo, só quem podia entrar eram os sacerdotes. Ali, sacerdotes no plural, que eram vários sacerdotes. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, que só existia um. Então o sacerdote ele entrava no lugar santo 2 vezes ao dia. E o sumo sacerdote, 1 vez no ano. Até aqui deu para entender, né? Tá facinho ainda, né? Então vamos continuar, para que nós possamos assim compreender a respeito desta maravilha aqui desse evangelho em símbolos. E vamos ver aqui o que significa o santuário, certo? O santuário era uma escola. Ali era uma escola que apontava para o plano da salvação. Aquela escola ali, através de símbolos, apontava para o plano da salvação. Todo o santuário, ele representava Jesus Cristo, certo? Ele representava totalmente a Jesus Cristo, aquele santuário. E o santuário era uma tenda móvel, que ele sempre era montado e desmontado no período que aquele povo passou ali no deserto. E o interessante também é que, uma vez no ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo. E ali ele apresentava todos os pecados anuais. Ali ele levava todos os pecados anuais que o povo cometia durante todo esse período. E ali Deus se manifestava e ali Deus trazia o perdão e purificava aquele santuário. E depois que o santuário era purificado, ele era limpo. Deixava ele bem limpo para assim iniciar tudo de novo, tá ok? E bora ver aqui um pouco sobre a simbologia deste santuário. Vamos lá. O altar de sacrifício que tinha ali no santuário representava Cristo. A pia representava o Espírito Santo de Deus. Os 12 pães asmos, ali, eles representavam as 12 tribos de Israel. A menorá, com suas 7 lâmpadas acesas, 7 luzes, representava as 7 igrejas do Apocalipse. E o altar de incenso ali representava a oração. O maná, que estava ali dentro da Arca da Aliança, representava o cuidado de Deus, que Deus teve pelo seu povo durante aquele período do deserto. A vara de Arão representava que Deus sempre esteve e está no controle das nossas vidas. E por último, as tábuas da lei. As tábuas dos 10 mandamentos significam o amor de Deus e a justiça de Deus. Amor e justiça que vem do Criador. Agora é interessante que tudo, como eu falei, apontava para Cristo. Vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Isaías, Isaías 53. Isaías capítulo 53. Vamos abrir. Isaías capítulo 53. E o versículo é o versículo 3 ao 7. 53, 3 ao 7. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz assim: Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homens de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Aqui fala de Jesus Cristo. Isaías, ele está falando aqui a respeito de Jesus. Versículo 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato,
ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propicia a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Vamos ficar aqui, versículo 5, né? Passando aqui para ler mais 2 versículos, que nos traz assim à tona algo maravilhoso também sobre Jesus Cristo. Diz assim: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Isaías, aqui ele reflete tudo o que iria acontecer com Jesus Cristo. Jesus Cristo, assim como João falou, João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que o pecador levava lá para o santuário para sacrificar, ali, simbolicamente, ele representava Jesus Cristo. Ele apontava para Jesus que morreu ali sem abrir a sua boca. Foi levado ao matadouro como ovelha muda e ali sacrificou por cada um de nós. E foi assim quando João Batista aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, todo esse ritual acabou. O ritual de levar o cordeirinho, de botar a mão na cabeça do cordeiro, confessar os pecados, através da morte de Cristo, tudo isso passou. Porque Jesus precisou morrer uma vez para que assim todos os nossos pecados fossem perdoados, o nosso Cordeiro de Deus. O interessante que a Bíblia nos traz aqui no livro de Mateus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. O que é que diz? Mateus, capítulo 27. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, e o capítulo é o capítulo 27. Bem no finalzinho aí de Mateus já. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim. Isso aqui fala através da morte de Cristo. Mateus ele conclui o seguinte, ele diz, no versículo 50, então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Então aqui nos explica que através da morte de Cristo, aquele véu que separava o local santo do Santíssimo, ali foi rasgado. E agora o sacrifício feito por cordeiros, pelos animais, já não fazia mais efeito. Então esta lei, a lei do sacrifício, ela foi abolida. A lei dos animais para ser levado para o santuário foi abolida através da morte de Cristo. Esta lei já não tem mais validade em nossos dias, porque Jesus, ele veio ser o Cordeiro de Deus. Porque ainda os judeus, eles procuram construir o templo para assim voltar a novamente sacrificar animais, porque eles não acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Depois que o templo foi destruído no ano 70, eles passaram a deixar de sacrificar animais. Eles não sacrificam porque não tem mais templo. Se eles querem construir o 3º templo, é para voltar novamente a sacrificar animais, assim para pagar seus pecados. Mas nós, cristãos, que conhecemos a palavra, sabemos que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que hoje nós buscamos ao Senhor porque temos um advogado junto ao Pai. Se nós o buscarmos, ele perdoa cada um de nós de todo o pecado. De todo o pecado, o Cordeiro de Deus nos perdoa. Então, meus queridos, Jesus hoje, ele ministra lá no céu. Ele ministra lá no céu agora como um sumo sacerdote. O nosso grande sumo sacerdote. Vamos ver no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículo 11, o que diz? Hebreus capítulo 8. Voltamos aqui para o livro de Hebreus. Hebreus fala muito sobre o santuário. Fala muito mesmo aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Diz assim. 1 e 2. Ora, mais importante de tudo que temos afirmado é que sim,
temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Então aqui o autor de Hebreus fala que Jesus Cristo ele está lá no céu como o nosso grande sumo sacerdote. Agora eu digo uma coisa para você. Um dia ele deixará de ser sacerdote. Ele deixará essa função de sacerdote e passará a ser juiz. E quando ele passar a ser juiz, aí sim inicia-se o grande julgamento. Então, meus queridos, uma coisa é certa. Hoje, se o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, e nós somos pessoas sinceras, que temos o desejo da sua palavra, então o Espírito Santo está sobre nós. E nós temos acesso à salvação. Mas só existe salvação através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe salvação através de Jesus Cristo. E se você acredita no sacrifício de Jesus Cristo na tua vida, então que você possa cada vez mais, que nós possamos cada vez mais buscarmos entender o caráter de Cristo e assim buscarmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Quando eu moldar o caráter de Cristo na minha vida, aí sim a minha vida será transformada. Mas para isso, todo dia eu tenho que buscar pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos fazer isso do nosso desejo. Que nós possamos fazer isso a nossa prioridade de buscarmos por Jesus nas nossas vidas. Porque bênçãos maravilhosas Ele tem para derramar sobre nós. Bênçãos espirituais de preparação para aquele dia que quando Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós possamos subir e morar com eles. Eu espero que você tenha entendido a respeito desse santuário, um santuário que existe no céu, porém aqui na terra foi feita uma cópia. Porém também já passou e Jesus Cristo hoje em dia é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que Deus nos abençoe por termos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.